E agora vamos falar de educação e de cidadania e da SC Criativa Weekend, que reuniu crianças e jovens da Faculdade Senac da Palhoça. Para o coordenador, Luiz Fernando Albalustro, a inovação pode redimensionar a cultura. Então, vocês imaginam a relação de o boi de mamão com um game, né? O que isso pode render enquanto resultado, enquanto personagem e até mesmo para valorizar a manutenção e a diversidade cultural. Incêndios em Florianópolis, a reserva do Rio Vermelho sofreu com as chamas nesse final de agosto. Sobre esse assunto e preservação ambiental, converso com o coordenador do curso de gestão ambiental da Unisul, Jairo Henkes. Destaque também para o programa dessa semana para as profissões do futuro, que começa a apontar no mercado de trabalho. Repórter Geisel Cunha. Hoje no Educação e Cidadania, nós vamos falar de novas profissões que vêm crescendo muito, principalmente no ramo da tecnologia da informação. Aqui no estúdio com o Master Coach Anderson Gross, vamos falar sobre carreira no século XXI e principalmente como se reinventar quando o mercado está cada vez mais saturado e com escassas possibilidades de crescimento. Nossa equipe também foi conhecer a nova unidade do SESC, que acaba de ser inaugurada no centro de Florianópolis. E tem ainda o cinema na universidade. O curso da Unisul teve 2 filmes selecionados para a mostra universitária no Festival do Gramado. E agora segue para as disputas do FAM. Temas para de entrevista com a coordenadora Mara Sala e a professora diretora do FAM, Marília Nakari. Veja agora que está começando a Educação e Cidadania. O Senac Santa Catarina realizou a primeira edição do Santa Catarina Criativa Weekend em 4 cidades do estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma e Palhoça, em parceria com a SC Games. A equipe de Educação e Cidadania acompanhou a movimentação dos alunos na Faculdade Senac da Palhoça. As imagens são do Rodrigo Freitas e essa é a matéria. A SC Criativa Weekend trouxe o game como viés de uma proposta ampla que fomenta a economia criativa de Santa Catarina, trazendo para crianças e jovens a oportunidade de conhecer melhor uma área promissora ligada à tecnologia. E sendo que a economia criativa, ela aborda vários setores criativos, que vão desde do game, que é um processo tecnológico, digital, mas que, por exemplo, aqui em Palhoça, o tema e o desafio deles de construir games é o patrimônio cultural. Então, vocês imaginam a relação de o boi de mamão com um game, né? O que isso pode render enquanto resultado, enquanto personagem e até mesmo para valorizar a manutenção e a diversidade cultural. Para a coordenadora do projeto Novos Talentos SC Games, Márcia Batistella, que comemora 10 anos de atuação e mais de 1.700 alunos, o mercado catarinense está em ascensão e já pode ser considerado destaque mundial, graças à produção de games internacionalmente reconhecidos. E nós tivemos muitos resultados, como, por exemplo, alunos que hoje têm suas próprias empresas, estagiários que hoje são professores universitários, outros que hoje oferecem emprego, cineastas. Então, a gente acabou formando bastante mão de obra, então isso contribui bastante para todo o setor tecnológico de inovação do estado de Santa Catarina. Alheios às demandas mercadológicas, a garotada que foi até a Faculdade Senac da Palhoça queria mesmo era brincar, ou melhor, jogar. Independente das idades, que variaram de 9 a 15 anos, o foco era a tela do computador e garantem sim que existe aprendizado através dos jogos. Dá para aprender através do game? Sim, dá. É muito fácil até aprender, nem só programação, mas como várias coisas através de jogos. Se é para eu aprender alguma coisa nesse sentido, porque eu não aprender com algo que eu gosto? E o mercado de games também está crescendo muito, é um dos que mais fatura hoje em dia. E talvez eu consiga achar uma chance de aprender o que eu gosto e trabalhar com o que eu gosto, que é fazer videogame. É divertido jogar. Às vezes a gente aprende alguma coisa também, dependendo do jogo. E o que vocês aprendem principalmente? Por exemplo, num jogo como Minecraft, muita gente joga. A gente aprende a tentar procurar as coisas, se aventurar, para tentar sobreviver. As outras coisas estão tentando vir, gente.
Para o professor Vitor Antônio Teixeira Vig, ex-estagiário da SC Games e atualmente professor técnico em programação em jogos digitais, a garotada entra numa maratona de desenvolvimento, encarando o desafio de programar um jogo do zero em muito pouco tempo. Por experiência própria minha, que eu também já participei de muita Game Jam, e eu digo que o conhecimento que eu adquiri nas Game Jams, nessas maratonas aí, foram assim, os que mais me elevaram assim, profissionalmente. Então, super recomendo para todo mundo. Assim. Além de ser um projeto social e de inclusão digital, atividades como a SC Criativa Weekend acaba sendo um nicho de mercado e de empreendedorismo inovador, proporcionando a inserção dos jovens através dos jogos no mercado de trabalho. E através de uma brincadeira, ele se insere no mercado de trabalho. Eu acho isso muito importante e esse é o diferencial do projeto. Teorias à parte, dilema mesmo é o que enfrenta o jovem Lucas Arnone, de 11 anos de idade, e cujo olhar está voltado mesmo para as 4 linhas do campo de futebol. Será? Eu gosto de jogar, daí minha mãe, ela trabalha no Senac lá de Florianópolis. Daí ela falou que ia acontecer um evento de games, daí eu achei legal e eu convidei meus amigos para vir junto comigo. E você imagina que você possa ser um adulto um dia que vai trabalhar com game? Olha, não é o que eu quero seguir de carreira, mas é uma coisa muito legal que estou gostando de trabalhar. Qual é a carreira que você sonha? É jogador de futebol. Criança. Mas, gente, nunca se falou tanto de incêndios em florestas no Brasil como nesses últimos meses. Tanto tendo em vista as grandes queimadas na floresta amazônica, com repercussão mundial, e a surpresa foram as notícias de incêndios nas florestas das praias do Moçambique, do Rio Vermelho, no norte da ilha, em Florianópolis. Isso nos leva a questionar o porquê desses incêndios estarem ocorrendo e, sim, é uma questão de educação e cidadania. E por isso convidamos o engenheiro, agrônomo e coordenador do curso de Gestão Ambiental da Unisul, Jairo Afonso Henques. Bem-vindo à Educação e Cidadania, professor. Obrigado, Maria Odete. É normal, nessa época do ano, ocorrer tantos incêndios em florestas, levando em conta que ainda nem chegamos ao verão? O problema do incêndio é um problema da humanidade, né? A humanidade, desde que inventou o fogo, ela começa a gerenciar assuntos com fogo, né? E a natureza sente com o fogo, né? Então, vejo que num inverno mais seco, como nós tivemos, especialmente aqui no sul do país, porque os invernos no norte e nordeste do país e no centro-oeste são muito secos. E aqui no sul é um pouco mais chuvoso. Nós tivemos um inverno muito seco, então qualquer fagulha proporciona um incêndio. Às vezes as fagulhas são fagulhas de manejo e outras vezes são fagulhas criminosas ou então acidentais, né? Então é importante a gente mensurar essas questões. Agora, professor, como o meio ambiente é afetado por esses múltiplos incêndios? De diversas maneiras, né, Maria Odete? Primeiro, a natureza, atacada por um incêndio, vai se sentir ofendida e, digamos assim, muito prejudicada. Então, nós teremos um período longo para a recuperação. A natureza se recupera, pelo menos em parte, mas ela tem um período longo para a recuperação. A natureza administra as suas questões e o seu equilíbrio, mas o incêndio de grandes proporções normalmente traz grandes impactos em relação à recuperação ambiental dessas áreas. Nas imagens a gente está vendo o incêndio no Rio Vermelho. Isso já ocorreu outras vezes? Já ocorreram outras vezes. O problema é que no Rio Vermelho nós temos aí muitas acículas dos pinheiros ainda que existiam ali e muitas folhas secas de eucalipto. Isso é um material combustível muito grande e qualquer fagulha, né, pode gerar um incêndio de grandes proporções ali, porque é uma camada bastante grande de matéria orgânica instável ali. Né? E até porque a gente tem ouvido de que não, a floresta se restaura, mas quando nós olhamos nas imagens caminhões com aquelas toras de madeira, né, das árvores podadas, né, você pensa assim, não, ela até pode se restaurar, mas vai levar muitos anos, não é? Uma coisa é o incêndio, né? Outra coisa é o desbaste de madeiras, é a colheita de madeiras, é o desmatamento ilegal. Nós temos desmatamento legal, né? E temos desmatamento ilegal. Então, em se considerar a Amazônia, nós temos que manter 80% das áreas com floresta nativa. E 20% nós podemos explorar, mas não pode ser em áreas de proteção ambiental. Então, o senhor é especialista na área. Vamos falar de preservação, de fiscalização. Eu nem falo de policiamento, né? Mas assim, de gestão de governos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Isso anda assim meio esquecido ou existe?
Eu acho que existe, mas nós precisamos rearticular isso, porque isso é uma rede de articulação. É a pesquisa, é o Estado, é a sociedade junta. E cada local, em cada comunidade, em cada bairro, em cada vila de interior, em cada estado e também na nação, nós temos que ter articulação, organizar isso. Nós temos tecnologia para prevenir isso tudo. E nós temos que ter tecnologia e atitudes para combater isso. E isso é possível fazer. Há necessidade de uma vontade política, lógico, mas lembrar que também nós temos que contornar as situações quando elas são exacerbadas, principalmente muito numa estranho a época gente como agora. saber que existem drones, né? Existe uma forma de fiscalizar e ficar esse vácuo, né, de não se atribuir responsabilidade a ninguém, não é? Exatamente, por isso que eu digo, o incêndio não acontece no Brasil, ele acontece no local. Então, naquele local nós precisamos ter vigilância, naquele município nós precisamos ter vigilância, naquele estado nós precisamos ter vigilância para que o todo ganhe. Se o local não for controlado, articulado, o todo vai perder. Acontece a mesma situação com o meio ambiente. Então, nós vemos hoje oceanos cheios de plástico e detritos. E de onde está vindo isso? Não é do oceano, é das nossas casas, é dos nossos locais, é dos nossos bairros, das nossas cidades. Então, nós temos que saber agir localmente para prevenir o global. Professor Jáurio Afonso Henques, muito obrigada pela sua entrevista e participação na Educação e Cidadania dessa semana. Eu é que agradeço, Maria Odete. Depois do intervalo, vamos falar das profissões do futuro e conversar com o coach de carreira, Anderson Gross. Tem também a inauguração do novo Sesc Florianópolis. É rapidinho, a gente já volta.